Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também do Distrito de Vicente Carvalho, sempre na companhia de uma pessoa que se destaca na sua área de atuação e também sempre da forma mais propositiva possível. E hoje, com muita honra, nós vamos conversar aqui, mais uma vez, depois de bastante tempo já, com a Valéria Amorim, Valéria Amorim Queiroz, ela que é diretora da Força Tarefa de Guarujá. Obrigado pela presença, Valéria. Eu que agradeço, Valdir. É um prazer estar no teu programa. Estou atrapalhando o seu primeiro dia de férias para trabalhar. Imagina, você pode. Eu tenho muito respeito pelo seu trabalho. Obrigado, Valéria. Igualmente também recíproco. O Força Tarefa, vamos começar logo com um assunto aí de imediato. Ao longo aí dos últimos dias tem feito uma ação intensa para coibir invasões de áreas públicas e também particulares. De áreas públicas e de preservação permanente, né, do meio ambiente. Então, é uma ação conjunta. É muito importante que se diga que sem essa integração não seria possível. Certo. Então, Polícia Ambiental, Polícia Militar, Polícia Civil, a delegacia tem dado um apoio para a gente na hora de lavrar os boletins de ocorrência, Certo. na hora de investigar as pessoas. Então, eu acho que esse conjunto, essa integração, né, o Ministério Público dando todo o apoio para a gente, isso facilita muito e isso que nos faz forte. Isso nunca é demais lembrar que a Força Tarefa não é um grupamento, um simples grupamento da Guarda Civil Municipal. É um órgão que reúne todas essas entidades, todos esses entes da federação. Exatamente. Nós temos lá fiscais. A Força Tarefa trabalha 24 horas. Eu tenho período diurno e noturno, então em todos os horários eu tenho fiscais municipais, guardas municipais e tenho os policiais na atividade delegada, que são aqueles policiais que vêm no horário de folga e é o município quem paga a hora trabalhada deles. Entendi. E tudo isso sempre com o respaldo do Ministério Público. Ah, sim, ele serve tanto para nos fiscalizar, mas também para nos dar o apoio, né? Então é muito importante e a gente trabalha de forma transparente. Essa área que a Força Tarefa vem se preocupando e se dedicando ao longo dos últimos dias fica exatamente aonde, Valéria? Então, ela é ali na Rua Aratinga, né? No comecinho ali, terminou o Morro do Bill, você desce, né? No final da rua. Certo. E aí é uma judiação, porque embora a maior parte dela, aproximadamente mais de 190 mil metros quadrados, essa área amarela aí, então essa área amarela, né? Ela toda é particular. Mas ela é toda de preservação permanente, né? Claro. É um bioma da Mata Atlântica. E o final dela, quando você vê aquele triângulo verde ali, ali é da prefeitura. Entendi. Então, para nós, pouco importa se é particular ou se é público. Essa evolução de 10 anos da... De 10 anos evoluiu muito, né? E assim, a gente fica muito preocupado, porque cada vez que se instala um bairro de forma desordenada, isso tem reflexos sociais permanentes. Então, não é só o crime ambiental, não é só a invasão da área pública, é também né, esse ônus que fica para o município a longo prazo. A invasão, a ocupação irregular, é sempre bom reforçar, né? É feita de qualquer maneira. Nós temos até uma foto ali com os canos, vou pedir para o Vini colocar de novo, uns canos de ligação hidráulica. Do Aratinga ali. Então, infelizmente, quando você chega lá, você pega isso tudo, são ligações clandestinas que abastecem essa comunidade irregular. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas coitado, eles ficam sem água, sem luz, mas isso aí é um caso de saúde pública. Cada vez que você corta a rede de água para você fazer esse chamado gato, você contamina a água que nós pagamos, que nós bebemos. E além do que, toda essa perca é dividida entre nós. Então, assim, é muito importante que a gente seja responsável. Agora, a coisa parece muito mais organizada do que a gente imagina, né? Porque... nós temos, assim, é complicado, e isso fica a cargo da Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, fazer a investigação. Mas, como nós trabalhamos com vários entes, Polícia Militar, Polícia Ambiental, chegam as informações. Então, tem a denúncia de que algum membro de alguma facção criminosa estaria loteando, tem a denúncia de que algum... daqueles líderes comunitários estaria parcelando o solo. Para nós, Valdir, assim, eu vou pegar, eu vou levar para a delegacia. E o muito importante que as pessoas não tinham noção que é um crime que você fica preso. Então, quando nós levamos para a delegacia, estava no oba-oba. Quando o delegado falou, vai ser arbitrada uma fiança. Se você pagar, você sai. Se você não pagar, você fica preso. E aí sai na audiência de custódia, ok, mas fica.
A gente vive aqui, está vivendo aqui nessa ação da Força Tarefa um quadro, guardadas as proporções, diminuto daquilo que a gente observou no começo do ano, que foi aquela tragédia no Rio de Janeiro da ocupação irregular de prédios. Você entende, Aldir? Então, assim, às vezes, agora, é muito impopular a minha ação. Claro. Mas quando pega fogo, como eu já participei de incêndio, por exemplo, na favela da Conceiçãozinha, aí você vê que essas condições subhumanas não são interessantes para ninguém. Claro. Então, é muito melhor que nós apostemos na nossa política de habitação. E Claro. nós estamos fazendo. É muito importante que se diga. Né? Como a gente estava conversando aí, o PAC 2, a área de produção não para. Exato, então, assim, muitas vezes são oportunistas, viu, Valdir? Então, tem pessoas que precisam no meio? Tem. Mas existem pessoas loteando, mas já tem o seu barraco lá dentro. Eu vi uma entrevista que você concedeu recente para a TV e também conversamos aqui antes. A suspeita é de que ali já é a previsão do futuro prolongamento da Dom Pedro, que já provoca isso. Nós imaginamos que esse também seja um dos motivos dentre os quais eu já te falei, que é essa especulação imobiliária, né? O Guarujá necessita do prolongamento da Dom Pedro, então a administração está correndo muito atrás disso. O EIA-RIMA, que é o estudo de impacto ambiental da área, já foi feito, já foi aprovado pelo Ministério Público. A CETESB tem liberado todas as licenças ambientais necessárias. Então, isso é uma realidade hoje. E as pessoas se aproveitam disso. E o que a gente não pode deixar acontecer? Porque a gente está falando do desenvolvimento de um bairro que vai dar um plus de mais de 100%. Exato. A gente está falando de uma vida nova para o Pernambuco, para o Perequê. Então, não se justifica, é a supremacia do interesse público. Claro. Eu tenho que prevalecer primeiro a maioria e depois a minoria. E a ocupação irregular, além de toda aquela problemática ali, aquela improvisação que se faz, embora a gente... fiquei até impressionado com tanta ligaçãozinha, mas isso a gente já presenciou em outras invasões, né? No Morrinho 4, por exemplo, quando tinha... Depois a população começa a brigar por uma rede de esgoto num lugar que é totalmente complicado para a infraestrutura, né? Exatamente. Eu Aí acho que nada justifica. Sem via pública. Exatamente. É assim, quando você planeja um bairro, você planeja a creche daquele bairro, você planeja a escola daquele bairro, o equipamento de saúde daquele bairro. Então, Valdir, você está aqui há muito mais tempo do que eu, você sabe que ano pré-eleitoral é isso. A gente passa por pessoas que fomentam isso. Infelizmente. Então, assim, as vítimas estão lá, vivendo daquela forma. Mas existem muitas pessoas se dando bem. Então, é importante que se diga que a gente sabe que existem funcionários, maus funcionários, como tem na Guarda, como tem na área da comunicação, como tem em todo lugar, mas maus funcionários da Sabesp que fazem essa ligação clandestina. Você não faz uma ligação daquela se você não tiver conhecimento e o material que a gente apreende ali. Exato. Então, a hora que eu pegar e essa pessoa for mandada embora por justa causa, não me venha em rede social questionar que a força-tarefa é ruim. Isso que você falou, como diz com o que você falou agora há pouco, a imagem do trabalho da Força Tarefa, ela passa assim por uma coisa, ela vem a Força Tarefa de novo. Mas tem muita briga interna, muitos processos judiciais, assim, tentando coibir esse trabalho, tentando impedir, ou tem lá gestões junto ao governo, essas coisas. Então, eu acho que o fiel da balança, né, se a gente pode dizer assim de forma... é o Ministério Público, né? Então, do mesmo jeito que ele está ali para fiscalizar a gente, ele está ali para dizer, é do meu jeito. Então, quando algum agente político tenta atrapalhar, ele chama lá, e aí conversa lá, né? Porque a gente não tem paixões, Valdir, não pode, né? A gente nasceu para outra coisa, para dar qualidade de vida para a população, né? Então, quando você ordena um local, quando você evita uma invasão dessa, você está evitando tragédias imensas. Exatamente. Né? Então, a gente sabe por que a gente nasceu e a gente sabe por que é rigoroso. A maior tragédia que a gente pode andar pela rua e ver é a tragédia social de Guarujá, com mais de 1/3 da população, acho que hoje muito mais, 1/3 da população morando em núcleos subnormais, favelas mesmo, né? Que se houvesse isso no passado, talvez a gente não vivesse esse drama social que a gente vive. E aí se instalou essa cultura de que eu vou para cima, eu faço escândalo e eu consigo. Então, muitos agentes, ou políticos, ou lideranças, ou crime, que seja, vamos gritar. Se a gente fizer bastante barulho, a gente consegue. Com a força-tarefa, não consegue. Eu até queria, não mudando de assunto, mas até em cima dessa função, às vezes, assim, inglória da força-tarefa, tive um episódio recente, aí, uns 2 finais de semana, de um vendedor de goiaba na praia, no centro da cidade. Na verdade, nem foi atendido por nós, né? Foi pela Guarda Municipal, que é meu irmão, é como se eu tivesse atendido. Foi em frente a Lojas Americanas, lá no centro, né? Aí as pessoas falam assim,
Ele precisa trabalhar, ele é um trabalhador. Nós também, de viatura. Vai prender ladrão. Mas as pessoas a hora que você chega assim para ele e fala assim, ó, eles querem um filé mignon. É igual aqui na Thiago Ferreira. Claro. O senegalês, ele não quer vender a bermuda dele numa ruazinha lateral, pedir um alvará para um lugar mais distante. Ele quer o filé mignon. Ele quer disputar com aquele comerciante que paga 12, 13 mil de aluguel por mês. Que tem todos os encargos trabalhistas, água, luz e tudo mais. Então, assim, você tem que saber a quem você está trabalhando. Né? Então, eu sempre falo isso, e os agentes políticos ficam bravos comigo. Se for para seguir essa linha de raciocínio, então liberemos as biqueiras. Porque você não vê em biqueira vendendo droga nenhum dono de tráfico. Você vê um menino coitado que está lá. E mesmo assim ele vai preso. Exato. Porque o que é certo, o que é errado, é errado. Porque o desdobramento social é pior. Então, aquele rapaz lá, ele tem passagem policial, ele já tinha sido advertido pela fiscalização diversas vezes, e ele apontou uma faca para uma fiscal feminina. Entendi. E aí ele quis dar um show, porque as pessoas estão acostumadas a ganhar no grito. E ele teve o material apreendido naquele dia, teve outro dia, e terá quantos dias ele testar o nosso sistema. Nós estamos fazendo o que está na lei. Mudem a lei e nós somos só ferramenta da lei. Você deu um exemplo claro. Se é para não coibir esse, que também não se coíba o outro. E é bom lembrar também que o dono da quitanda, né? Ele, além de pagar os seus impostos, então, ele contribui dando emprego, geralmente com carteira assinada. E assim, na verdade, o que a gente sabe, vem o caminhão de mandioca, por exemplo. O cara vem não sei da onde, não paga nada para ninguém, estaciona numa rua deserta e distribui para esses pobres coitados que ficam aí vendendo. Mas o atravessador está ganhando muito em cima deles. Exato. Então, são explorações de mão de obra que, para mim, análoga até à escravidão, que se ninguém mexe, fica do jeito que está. E é ruim para todo mundo. Os nossos filhos crescem e não têm emprego. A cidade não consegue se desenvolver mais. Exatamente. Então, a gente precisa ser rigoroso. A gente sabe onde a gente quer chegar. Por isso que a origem da minha pergunta é justamente essa imagem que a Força-Tarefa, lá vem a Força-Tarefa, fica todo mundo. Isso também acontece muito, por exemplo, em eventos com música, eventos noturnos, né, também. Então, nós tivemos, a gente tem o fenômeno do pistão, né, que são eventos regulares produzidos na rua. O pistão nós vamos entrar ainda com foto. O Vinícius está atento lá, olha lá. Exatamente. Vamos falar do pistão. Aí logo, parece né? tudo muito engraçado, como você viu aí no Perequê, réplica de fuzil, droga, somos atacados com garrafas, fogos de artifício. Então, assim, sabe por quê isso tudo? Porque tem alguém lucrando em cima disso. E lucrando muito. Então, você pega o Perequê, a única via que as pessoas têm para o ônibus transitar, transporte público, para uma ambulância passar, para um pai de família ir para o trabalho, é ali a avenida onde tem os restaurantes. É a Avenida da eles Praia. Fecham. É a Avenida da Praia. É a estrada. Aí inclusive. me diga que justifique um pai de família não conseguir passar para trabalhar, porque se você passar com o seu carro, eles chacoalham, quebram o retrovisor. É desse jeito que eles... O que tem de divertido nisso? Isso nós estamos falando de uma estrada intermunicipal, né? Que Ainda liga Guarujá a Bertioga. Exatamente, porque um pedaço dela é BR e um pedaço dela é do município. Exato. Então, assim, nós temos o Morro do Engenho, onde a gente trabalhou muito bem, e agora não está tendo mais pistão, chamava Pistão nas Alturas, uma coisa assim. Então, e a gente está com um problema resistente, que é a Vila Edna, mas que a hora dela vai chegar. E estamos atuando no Morrinhos também. De toda essa impopularidade que nos cerca, o que mais nos deixa feliz é de madrugada você estar lá, porque eu vou nas operações algumas vezes, e a pessoa abrir o portão discretamente e falar que Deus abençoe vocês, nós estamos orando por vocês, porque a gente não aguentava mais. Entendi. Então, assim, o teu lazer não pode estar acima do direito das pessoas descansarem. O barulho é ensurdecedor, né? Dentro do quarto, né? Da 7 horas, 8 horas da manhã vai terminar o pistão. E o pai de família já saiu para trabalhar. Em frente à casa dele, cheio de pino de cocaína. Mais essa, né? Porque o pistão, ele geralmente acaba sendo acompanhado, né? Então, alguém lucra. Valéria, há um tempo atrás a gente conversou sobre essa história dos pistões e eu lembro que você se preocupava bastante naquela ocasião com a questão aquela combinação que era feita por meio das redes sociais. Sim. Porque desse tempo para cá, eu nem vou me recordar quando foi, desse tempo para cá, o que as forças de repressão assim, conseguiram avançar no sentido de detectar? Primeiro, o respeito da população que nos denuncia. Então, nós temos mães que mandam pra gente tem o nosso Facebook, né? E que falam, peguei no da minha filha isso aqui.
se a senhora quiser ir lá. Então, hoje nós temos a credibilidade das pessoas de bem que nos denunciam, ou ligam 153, ou ligam 190. Então, hoje nós temos Comando Força, que são os policiais que comandam a área naquela noite, que já assumem serviço e fazem contato com a gente. Ó, tô com denúncia que vai ter ali. Vamos todos juntos? Então, eu acho que isso nos fortalece muito. Mas a palavra-chave é realmente as pessoas confiarem no nosso trabalho e denunciam pra gente. Entendi. O mais legal é isso, você está ganhando aliados que têm penetração dentro desses grupos. Fica muito mais fácil. Bem melhor, né? A mãe e o pai, por favor, fica de olho no celular, no WhatsApp do filho. Exatamente. Filha. Como é que geralmente chama esses grupos que eles combinam? Rolezinho. E... sei lá, vai ter não sei o que no fundão, eles colocam. Aí um dia tinha tal de um Megatron, é bom até, porque muita gente vê seu programa, ele tem que saber que se eu pegar ele lá, ele é o Megatron, mas ele tá prestando serviço. Eu vou aprender ele todinho. O que é o Megatron? É um boneco muito alto lá, que a gente vê muito em casa noturna, mas muitas vezes ele é divulgado no pistão da Vila Edna. E se nós pegarmos, nós vamos aprender, como tem várias coisas aprendidas aí que nós mostramos as fotos para vocês. Tá certo. Bom, além do drama social, assim, todas essas questões de invasões, elas provocam também um grande dano ambiental, né? E apesar de todas as gestões de agentes políticos aí contra o trabalho da Força Tarefa, trabalho bastante frutífero, né? Com bastante fruto, a Força Tarefa ainda está assumindo aí o GDA, que é um grupo de defesa ambiental. Eu só repetir para você falar disso no outro bloco, rapidinho, depois do intervalo comercial. Vou pedir só para o Vini, antes do intervalo, colocar na tela a capa da edição desta semana do Assunto Cidade, o Jornal do Guarujá, que assim como esse programa é produzido de uma maneira independente, democrática e pluralista, ou seja, com diversidade de opiniões. Toda sexta-feira o jornal está nas redes sociais e nos sábados nas ruas em edição impressa. Essa semana, grandes destaques, entre eles a retirada de 45 casas, barracos irregulares ali na região do Cantagalo, um espaço que é suficiente para 240 novas habitações. É um assunto que a gente vai conversar aqui com a Valéria no segundo bloco. O programa Assunto Cidade faz um pequeno intervalo, já voltamos já. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Você que é servidor público municipal tem uma ótima opção de lazer e descontração no Grêmio dos Funcionários da Prefeitura de Guarujá. Academia de ginástica, piscina, campo de futebol e ambientes coletivos são algumas das opções disponíveis para você e toda a sua família. Ao longo do ano, o Grêmio dos Funcionários Públicos de Guarujá promove eventos que reúnem amigos e garantem muita diversão. É o Grêmio, cumprindo seu papel de unir a categoria na melhor hora, a hora da folga. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje entrevistando a diretora da Força Tarefa de Guarujá, Valéria Amorim Queiroz. Ela que no primeiro bloco explicou para a gente assim, quantas anda a função da Força Tarefa, principalmente com as recentes invasões ali na área do Aratinga, que é a Valéria explicou para nós aqui, é por onde vai passar o futuro prolongamento aí, que todo mundo aguarda, da Avenida Dom Pedro. Ou seja, antes de passar a obra,
já tem especulador, já tem gente de má fé utilizando ali daquela área para invasões, e a Força Tarefa, assim como todos os órgãos aí ligados ao governo, também ao Ministério Público, estão atentos ali, coibindo. Portanto, se você receber alguma oferta, alguma coisa, sempre desconfie da terra quando ela for muito barata, da área quando for muito barata, porque você pode estar participando aí tanto de um crime ambiental, quanto também sendo enganado por uma moradia que muitas vezes não vai valer a pena, um problema que não vai valer a pena. A gente deixou no ar, no primeiro bloco, que todas essas funções da Força Tarefa, apesar de todos os pesares, apesar de tanta gente não gostar, a Força Tarefa só amplia o seu leque de atividades. No caso também agora o Grupo de Defesa Ambiental, não é isso? É um mal necessário, né? Bom. O Grupamento de Defesa Ambiental são guardas municipais, técnicos em meio ambiente. Então, eles hoje fazem captura de animais. Então, às vezes o pessoal vê, o bicho preguiça, um saruê que entrou numa casa, numa igreja. Agora, o serviço que mais nos tem nos demandado é o manejo de abelhas, porque o bombeiro, ele só incinerava. E hoje não pode incinerar, é considerado um crime ambiental, porque as abelhas são responsáveis pela polinização. Exatamente. Então, você tem que fazer o manejo dela para um local inabitado. E eles têm toda a técnica, todas as roupas necessárias, tudo o que precisa, e vão lá e fazem o manejo dessas abelhas. A equipe da Força Tarefa É a tem equipe tudo da isso? Força Tarefa. São esses 4 rapazes, né? Que são muito, muito competentes no que fazem. E assumiram esse serviço, assim, toma que é teu, e estão fazendo muito bem, inclusive o lazer náutico também, fica sob o comando deles, tá? Lazer que na náutico temporada é o nos jet ski dá lá, jet ski, toda embarcação que é de lazer também. Então, hoje a gente tem um convênio com a Marinha, e esse convênio nos dá o poder de polícia, de cobrar a documentação, de cobrar quando vai descer para areia. E graças a Deus, essa temporada toda eles ficaram lá, e nenhuma ocorrência houve. Nenhum acidente. Então, a gente sabe que é tão chato o trabalho da Força Tarefa, mas nenhuma criança, como aconteceu anos atrás em Bertioga, foi morta. Né? Então, o que a gente quer um Guarujá divertido, a gente quer um Guarujá com muita oportunidade, mas a gente quer um Guarujá seguro, que as pessoas saiam para se divertir e voltem com vida. O jet ski que é um veículo dentro d'água, né? Quer dizer, se não tiver regra nenhuma... E aí a gente tinha caso de o pai passar para o filho, de estar ali no quiosque tomando uma cerveja e assumir o jet ski. Tudo é lindo, tudo é divertido, até se tirar a vida de alguém. Exatamente. Então, assim, a gente põe de forma rigorosa exatamente para que todos se divirtam. A gente trabalha para que todos se divirtam, mas que seja preservada a vida. E tudo é possível disciplinar, né? No caso do jet ski, agora já serviu até de modelo, né? Por possuir essa consciência, né? Essa preocupação... No Guarujá nós temos 3 lugares onde você pode entrar com a sua embarcação, né? Que é o Canal de Bertioga, Praia do Pernambuco, ali no Mar Casado, e o Canto do Tortuga. Que é lá no final Valéria, mas poxa vida, o Guaiúba tem, porque as Astúrias têm. Você é cidadão, você vota, vá no seu vereador e peça para mudar a lei. Eu não posso ir naquilo que não está na lei. Tem um decreto que regulamenta os lugares. Então, a gente precisa estudar. Tem um estudo técnico para isso. É que nem o lazer náutico. Há muito tempo atrás, eu não opino mais favorável para dar alvará para ninguém. Porque está estrangulado o lugar. E ali é misturado, né? O banhista com as embarcações. Diferente de outros lugares que dá para separar, ali não dá. Eu tenho quiosque junto. Como é que eu vou falar para o quiosqueiro se eu não pode receber ninguém na sua praia? No caso do Tortuga, você No fala. caso do Tortuga. Então, assim, é por isso que a gente é tão rigoroso. Para que todos possam se divertir e voltar com o seu bem mais precioso, que é a vida. Exato. Eu queria voltar só no caso da abelha lá. Essa equipe, esse grupo de 4, você falou, eles foram treinados? 4 meninos. Eles fizeram um curso. Agora estão todos também acabaram de fazer o curso para poder manusear o drone que nós temos. Então, isso é muito importante, porque o drone, as imagens do drone servem de prova. Então, se eu tiver filmar ali de cima da água, você trocando com uma criança, serve de prova para a Marinha. Então, o drone é uma ferramenta muito importante para a gente, que evita o embate e dá para eu fazer prova contra os crimes, tanto ambiental também, como de lazer náutico. E aí, hoje é muito engraçado, porque a gente já foi tirar abelha até lá no CPI em Santos. Porque os meninos falaram, Valéria, aqui é tudo de madeira. O bombeiro falou, vou tocar fogo em tudo. Dá para vocês virem? Então, assim, eles realmente se especializaram. É até uma dica que a gente dá. Se você vê uma abelha, não bata com a vassoura, não faça barulho. Ela só vai se mexer se ela escutar algum barulho ou sentir algum cheiro. Então, não chegue perto.
ligue pra gente, o manejo ele não pode ser feito de dia, então de dia eles vão lá avaliar a situação, porque eu também não sabia, existem abelhas que eles chamam de transitória, então ela faz aquilo ali, fica alguns dias e dali ela vai migrar para outro lugar. É só um ponto de apoio. É um ponto de apoio, existem aquelas que se instalam e eles sabem a diferença, então às vezes eles vão no lugar e falam, ó, não faz barulho aqui, não mexe aqui, daqui a 10 dias elas já saíram, e realmente saíram. Outras já não, aí eles vão ter que ir à noite, até no cemitério aqui em Vicente Carvalho a gente já tirou. Só. Porque elas se instalaram, como é que você vai sepultar alguém com o perigo ali da abelha? Então, assim, é um trabalho que eles vêm fazendo e eles têm sido maravilhosos nisso. Serve para vespa também, né? E serve para vespa também, marimbondo, eles atendem muito marimbondo. Marimbondo, né? Agora, não vale que nem a gente recebeu uma ligação lá. Eu tô com um cupim na minha casa e quero que vocês... Não, né? Já é abuso, né? Então, mas assim, é o Micael, né, o J. Silva, o Vitelbo. Micael, J. Silva, o Vitelbo e o... Genivaldo. Deus me livre me esquecer deles. Então, assim, eles são... Genivaldo ia soltar uma abelha na sua sala. Para mim foi um presente quando eles chegaram, eu não entendia nada do trabalho deles. Eu falei, ó, eu vou receber vocês com todo o respeito que eu recebo todo profissional, vou olhar e vou tentar ser a desatadora de nós, facilitadora do trabalho de vocês. Então, eles são responsáveis pelas áreas de APA, né, que é a área de preservação ambiental. Então, eles fazem... São guardas municipais e eles andam num carro camuflado. Então, assim, agora, com vindo 24 guardas que serão formados, a gente vai aumentar um pouco o efetivo deles, porque a demanda é muita, né? Que nem a Polícia Ambiental fala, Valéria, vai lá para mim buscar aquele bicho preguiça, porque, minha viatura tá em Bertioga, não consigo ir. E aí, dessa forma, a gente estreita a relação com o bombeiro, com a Polícia Ambiental, e isso fortalece nosso município. No caso do bicho preguiça, para onde ele é levado? Não, o bicho preguiça, geralmente, ele desce, que nem ali na Pugliese. Ele desce e fica... Aí eles tiram, levam lá no mato de novo, que é o habitat dele, é que nós é que invadimos. E no caso da abelha, para onde são levadas? A abelha, elas são levadas para local inabitado. A gente tem vários locais inabitados aqui, pro lado da Santa Cruz Navegantes, área de APA, então elas são levadas para esses locais. Aquela quietinha lá. No lugarzinho delas, e elas são muito importantes. Queria aproveitar, antes de terminar, a gente já está avançando aqui no horário, como sempre, um papo para lá de agradável com você. A gente mostrou ali a manchete do jornal, aquela conta simples, né? 54 barracos, se eu não me engano agora. Para 240. E numa área que dá para construir 240 habitações. Dá para explicar, sem guardar as proporções, o déficit habitacional de Guarujá e todo aquele drama social que a gente falou no começo do programa. Quando a gente conseguiu fazer, teve uma reintegração de posse lá, acompanhei tudo, conseguimos, e aí foi feita, porque assim, o governo federal, ele te dá o dinheiro, mas ele te cobra. Então, se você falou que você vai construir nesse pedaço 400 moradias, como foi o caso do PAC 2. E ali você tem as áreas institucionais, que você tem que guardar. Qual é a área de jardim, qual vai ser creche. Se ele chegar para me fiscalizar e uma área de produção ou uma área institucional estiver ocupada, ele para de mandar essa verba. Então, a gente precisa ser rigoroso, a gente precisa ser responsável. Porque você está vendo aí 240 casas que estavam em jogo em razão de 54. E muitas vezes dessas pessoas foram avisadas que não poderiam ficar ali. Mas é o que você falou, é um modus operandi de vamos invadir e tudo mais. Então, assim, não é que essas pessoas sejam descartáveis, o município não vai fazer isso com elas, mas a gente não pode, a qualquer momento, receber uma fiscalização do governo federal e perder uma verba dessa, porque ali tem 54 moradias em um local que é área de produção. E nessas 240 moradias normais que serão criadas, logicamente, muitos deles ali do bairro que estavam necessariamente precisando estão contemplados. Com certeza. E aí você vê a diferença. Não o especulador, mas de quem invadiu, que não tem um esgoto, que não tem uma água e uma luz regularizada para o pessoal que está no predinho. Exatamente. Você vai lá, dá uma alegria de entrar no Cantagalo agora e ver aquelas pessoas que andavam com a lama até a canela, vivendo de forma digna. Exatamente. Podendo sonhar. Né? Então, a gente nada, assim, eu penso assim, Valdir, o dia que eu entender que meu serviço prejudica alguém, tudo bem, mas às vezes ser rigoroso e ter que falar para a pessoa que você não pode ou não dá para fazer isso, é porque tem um bem muito maior acima. Então, enquanto a gente fizer isso, eu estou sossegada. Tá certo. Valéria, como sempre, um papo agradável, esclarecedor de uma série de coisas. Sobre a função da força-tarefa, que se existe, como eu falei já no programa e falo, até porque admiro o trabalho desde que foi criado, se houvesse uma força-tarefa na década de 60, 70, talvez a gente não vivesse aqui nesse império
das desigualdades sociais, dos contrastes sociais que é Guarujá. Um lugar muito bonito, mas com muitos problemas ambientais e sociais. Obrigado pela presença e deixo o espaço para você dar uma última mensagem, se quiser. Eu agradeço, quantas vezes você chamar, eu virei, porque eu tenho muito respeito por você, e agradeço principalmente a equipe, né, Valdir? Sem equipe a gente não é nada, então, tanto dos meninos da guarda, do GDA, da fiscalização, meu ADM, enfim, eu agradeço a todos eles, porque sem eles nada disso seria possível. Muito obrigada. Eu agradeço a você pela entrevista e você, telespectador, pela audiência. A gente volta amanhã com um novo Assunto Cidade, mas antes, uma mensagem institucional da Câmara Municipal de Guarujá. Até logo a todos. Aqui é o plenário da Câmara de Guarujá, onde são feitas as leis municipais que garantem os nossos direitos. Como a lei que assegura a participação de um acompanhante em todas as consultas médicas realizadas na cidade. Ou a que garante o embarque e desembarque no ônibus fora dos pontos para as pessoas com deficiências. E tem muito mais no nosso site. Você tem direitos que desconhece. Câmara Municipal de Guarujá. Seu direito, aqui é lei.